Olá a todos, o trabalho que será apresentado agora é O Fim das Lendas, um jogo eletrônico sobre lendas brasileiras e resolução de problemas. Os discentes que realizaram este trabalho foram Enzo Barber Richard, Samuel Vital Santos Silva, eu e João Pedro Silva Santos. O orientador deste projeto é o professor Alisson Rodrigo dos Santos e o co-orientador é o professor Robson Souza Rezende. Para começar, será feita uma breve introdução sobre o projeto. O tema escolhido para a realização deste trabalho foi o aprendizado de lendas brasileiras através da resolução de problemas e desafios. O motivo de ter escolhido este tema é por conta de um ponto apresentado pela escritora Januária Alves, que disse que a riqueza imensa das lendas brasileiras é pouco explorada, representando um prejuízo à cultura e saber popular do Brasil. Buscando maneiras de mitigar esse problema, o grupo encontrou uma possível alternativa: a criação de um jogo digital educacional. O motivo da escolha de um jogo digital é por conta de esses serem cada vez mais comuns à população brasileira, como é mostrado pela pesquisa Game Brasil de 2020. Por conta disso, os jogos digitais são uma importante ferramenta para a difusão de conhecimento e informação, principalmente quando se considera os jogos digitais educacionais, que têm exatamente este objetivo. Com isso dito, o objetivo deste projeto seria, em um plano geral, proporcionar uma maneira para os jovens brasileiros aprenderem um pouco mais sobre o folclore de seu país, além de os ajudar nas suas habilidades de resolução de problemas. Para atingir esse objetivo, o grupo criou um jogo 2D de puzzles que integra em sua história algumas lendas brasileiras. O projeto foi desenvolvido se utilizando da Godot Engine, uma escolha que foi tomada após a pesquisa por essas e outras engines. Programas de computador que visam abstrair e simplificar o processo de criação de jogos. O grupo verificou engines como o Game Maker, a Unity e o Construct 2, mas optou pela Godot por esta ser gratuita e ter o 2D como base. Bom, meu nome é Enzo e eu vou dar continuidade à apresentação do nosso projeto. Bom, em relação ao resultado e às discussões finais, nós podemos perceber que, como em todo o trabalho, nós tivemos algumas dificuldades no decorrer do desenvolvimento do projeto. Como, por exemplo, a confecção dos visuais, pois como o grupo fez todo o visual do jogo, nós tínhamos que alcançar um visual que agradasse ao usuário e fosse coerente com o tema. A idealização de cada fase por si só, ou seja, os puzzles que nós tivemos que colocar em cada fase, pois tínhamos que acrescentar mecânicas novas e aumentar gradualmente a dificuldade no decorrer das fases. E também outro problema foi a extensa pesquisa que tivemos que fazer em relação às lendas, pois tínhamos que passar a história de cada lenda da forma mais fiel possível e relacionar essa história com os poderes no jogo. E algumas possíveis alterações futuras seriam pequenas correções e otimizações no código, como por exemplo, quando você entra em uma sala, você tem a opção de apertar ESC para resetar a sala, resetar o puzzle, né? E poderia ter uma mensagem de confirmação para isso, porque caso você aperte o botão ESC, você tem chance de não resetar a sala sem querer. E também nós poderíamos ter feito uma trilha sonora original, seguindo os padrões do jogo, porque a trilha sonora que nós utilizamos foi pegada da internet. E uma interferência visual que tem no jogo é que quando o personagem chega perto dos livros que são disponibilizados durante a fase, a imagem do livro fica acima da imagem do jogador, sendo que deveria ser o contrário. Esses problemas foram por causa da diminuição do prazo de entrega do projeto e isso acarretou nessas correções, porém o jogo funciona corretamente. Boa tarde, meu nome é João Pedro Silva Santos e nessa parte eu vou mostrar o produto final do projeto, que é a versão completa do jogo. O jogo inicia no menu, onde o jogador terá a opção de jogar ou sair. Ao ir na opção jogar, será introduzido a história do mundo e a história do protagonista da história. Primeiramente, você irá se encontrar nessa parte externa de um templo, e os controles do jogo serão introduzidos por meio do diálogo do jogador. Ao se aproximar dessa porta, você poderá interagir com ela com a letra E, para então abrir ela e poder avançar para as próximas partes. Nessa primeira sala, o jogador irá se encontrar primeiramente com um livro. Esses livros estarão por decorrer do jogo, e eles poderão explicar ou a história das lendas ou o contexto sobre a história do jogo. Esse espelho pode ser empurrado pelo jogador
E também existe esse objeto, que é um receptor de luz. Ao refletir este laser para o receptor de luz, alguma coisa será ativada, que neste caso é a porta de saída do level, que irá permitir que o jogador avance para a próxima sala. Nesta segunda sala, o jogador irá se deparar com um botão grande e blocos pesados. Ele ainda não consegue mover esses blocos, então será necessário que ele primeiramente vá à direita, que é onde tem este baú, e ao interagir com ele, ele irá estar nesta tela, que é um problema que requer que todas as luzes estejam amarelas para ser resolvido. Ao resolver o problema, o jogador desbloqueará a oferenda e terá que levar ao altar do outro lado da sala e interagir com ele usando a letra E. Ao fazer isso, o jogador irá adquirir o poder de uma lenda brasileira. Neste caso, aqui está o registro do Mapiguari, que explica sobre a história dele. E, ao interagir, o jogador obtém ali, como pode se ver na parte superior direita, o poder do Mapiguari, que está ativado neste momento. Com este poder ativado, você pode agora empurrar esses blocos pesados para cima do botão e progredir para a próxima fase. Avançando para a sala 4, o jogador irá chegar até este baú e terá que resolver este mesmo puzzle. E ao fazer isso, também obterá a oferenda, que ele irá ter que levar até essa parte no topo direito, onde está um altar atrás dessa porta. Aqui está o registro de Saci Pererê. E ao abrir essa porta com esse receptor de luz, o jogador poderá interagir com ele e obterá o poder do Saci. Esse poder do Saci pode ser ativado com a letra Z, mas primeiramente precisa usar a letra C para selecioná-lo na direita. Então aqui eu posso ativar. Eu não consigo usar este poder nos buracos maiores, apenas nos de menor extensão, como o de cima e o de baixo. Com este poder eu consigo acessar essa parte do meio, liberar o caminho do laser e avançar para a próxima fase. Agora, na sexta sala, ao resolver o problema do baú, o jogador terá a oferenda para oferecê-la a este altar, que concede o poder da mula sem cabeça. O poder da mula sem cabeça, ao ser selecionado, permite que o jogador se mova numa velocidade muito alta. Isso é necessário para concluir este level, porque este botão irá apenas abrir a porta do final por um tempo limitado. E este tempo ele só pode ser cumprido pelo jogador com o poder da mula sem cabeça. Então, agora que o caminho já está limpo, você pode interagir com o botão e mesclar o poder da mula e do Saci para atravessar esses buracos e correr rápido o suficiente para chegar na porta antes delas fechar. Em relação à conclusão e às considerações finais, pode-se concluir que após a finalização do jogo, a gente pode dizer que ele cumpre sim com todos os objetivos propostos, e por meio das suas funcionalidades, com os textos de informações e histórias sobre as lendas e os puzzles, é esperado que o jogador consiga aprender mais sobre o folclore brasileiro e também de ampliar suas capacidades lógicas de resolver problemas. E com isso, com o jogo, a gente espera que pode se obter um avanço na utilização de jogos no aprendizado. E espera-se também que com essa forma lúdica de aprender e com as mecânicas do jogo, os usuários possam se divertir e aprender mais sobre o folclore brasileiro, influenciando-os a pesquisar mais sobre esse tema tão importante para a nossa cultura. E apesar de tudo o que foi planejado ter sido sim incorporado no jogo de forma perfeita, com mais tempo possível e apoio de alguma instituição, por exemplo, o jogo pode ser ampliado, incorporando mais fases, mais dificuldades e mais conteúdo para aprendizado, que seriam mais histórias de diferentes lendas. E espera-se que com a disponibilização do jogo, ele possa ser utilizado de forma mais ampla, como por exemplo em escolas, para que a gente consiga ensinar para mais pessoas sobre o folclore brasileiro, que é tão importante. Bom, mas é isso, espero que você tenha gostado. Obrigado pela atenção.